Boa noite e bem-vindos, caros amigos de ICER, bem-vindos a esta nova rubrica, Amar Reading 2024. Estamos no segundo encontro, portanto, no segundo episódio da leitura do livro Duas Mãos e Duas Asas, Entrevista Extraordinária a um Arcanjo, editado pelas Edizioni Mediterrâneo, um livro que eu escrevi que saiu em 2013 e foi apresentado no Salão do Livro de Turim por Alessandro Meluti. Eram os primeiros dias de julho. Lembro-me de que, naquela noite, cheguei ao grupo, com a sessão já iniciada. Para quem não sabe o que acontece, durante uma sessão de transe profundo, expliquei que nesses momentos, a pessoa envolvida na canalização vive um vazio de consciência. Ou seja, não está ciente do que é dito e feito durante o transe. O seu corpo torna-se apenas um meio que permite à entidade canalizada comunicar-se com os presentes. Ou seja, não existe uma consciência perceptiva do sujeito. Portanto, Francesco, durante a canalização, não tem consciência do que está a acontecer, muito menos das palavras pronunciadas pela sua boca. Assim que entrei na sala, vi o corpo de Francesco sentado no sofá, ao lado de cerca de 20 pessoas, muito atentas a ouvir. Olá, Ana, estávamos à tua espera. Vem sentar-te aqui, à minha frente, disse-me imediatamente o anjo canalizado por Francesco, e saltando aqui e ali entre os presentes. Sentei-me no chão sobre a almofada, à sua frente. Sabes, Ana começou. Vocês homens escrevem muitos livros sobre nós anjos, mas não escrevem as coisas mais importantes, aquelas que servem a vocês. Para viver as suas vidas. Bem, respondo já. Sabes o que faço de trabalho? Se quiseres, podes dizer-me. O que achas? Se é importante escrever, eu escreverei, mas há muito para escrever. Não importa, quer dizer que faremos uma longa entrevista, respondo, mas há realmente tanto a dizer, Ana. Então, se uma entrevista não for suficiente, quer dizer que faremos um livro. Exatamente, cara Ana, já faz muito tempo que precisas escrevê-lo, não é? Tivemos que esperar que o teu marido morresse para te ter aqui, diante dos nossos olhos. E agora chegou a hora de o fazer. Aquele ponto entendo o que está por trás daquelas palavras que a entidade angelical canalizada me acabou de dizer. Quer dizer-me que na minha vida tive primeiro de fechar o ciclo de esposa, de mãe, esperando que os filhos crescessem. Naquela altura, os meus filhos tinham 23 e 25 anos, o que me permitiu ser livre e disponível para desempenhar uma nova tarefa e enfrentar uma nova vida. Compreendo também que ao longo do meu caminho estava prestes a abrir-se um novo ciclo e que tudo o que tinha acontecido antes na minha vida fazia sentido e tinha sido nada mais do que uma preparação para o que estava por vir. Em poucos instantes, começo a falar precisamente sobre o sentido da vida. Depois de um tempo, ele para e me diz: Isto escreverás no final do livro. Então eu respondo imediatamente: Mas se este é o final do livro, então podemos falar sobre o que colocar no início. Está bem. E continua a falar, mas enquanto ele fala, eu já penso no título do livro. Duas mãos, duas asas. Gostas do título em vez de escrever um livro a quatro mãos? Como nós homens fazemos tantas vezes, escrevemos um livro a duas mãos. As minhas e duas asas. As tuas. Lindíssimo! Exclamam os presentes. Duas mãos, duas asas. Sim, gosto, é muito bonito. Mesmo. Que nós não tenhamos asas, responde ele. Prontamente. Eu sei, mas nós amamos representá-los assim e diga-me o que podemos fazer, como queres que trabalhemos, para fazer esta longa entrevista.
vamos nos encontrar. A sós, precisamos nos ver. A sós, prepara as perguntas que queres fazer-me. O que vocês, homens, gostariam de saber de nós? E eu te direi o que vocês podem e devem saber. Está bem, vou-me entender com o Francesco sobre como nos encontrarmos e começarei a preparar imediatamente a lista de perguntas. Aqui está o que ouviram no início da história, de 2 anos, um pouco. Naquela noite, eu e Francisco, periodicamente, quando ambos podíamos, encontramos-nos para realizar a entrevista que ele me pediu para fazer. Não foi fácil fazê-lo, devo dizer, mas também por muitos motivos. Antes de tudo, deve-se sublinhar a grande diferença e diversidade entre mim e Francisco. Não só a idade, mas também os interesses, os percursos de vida, a história pessoal, a situação laboral de ambos, as formas de pensar. Enfim, o início, não, foi fácil para trabalharem juntos. Francisco com a impetuosidade e a instabilidade dos seus 22 anos. Eu ainda com as cicatrizes, das minhas dores afetivas e com os meus compromissos de trabalho e com uma maturidade posta à prova por estes encontros que Francisco esquecia ou cancelava, à última da hora também justificado pelas tempestades hormonais de um jovem de 22 anos e assim ao longo dos anos. Com muita paciência e igual cuidado materno, consegui levar o barco a bom porto e completar a tarefa que me tinha sido atribuída pelo Spianiani. Disse, no entanto, que com o passar do tempo Francisco cresceu, e eu também. E, consequentemente, a organização dos encontros tornou-se menos cansativa enquanto o meu trabalho aumentou. Cada encontro foi gravado e depois transcrito por mim. Horas e horas de trabalho à mesa apenas para ter todo o material impresso à vista. Depois da transcrição, testemunhos interessantíssimos também, sobre assuntos não mencionados na entrevista, recolhidos ao longo de vários anos. E, depois, todo este material teve que ser reorganizado. A primeira versão do Jornal Livre, como eu o chamo, e chamo esta entrevista, que se tornou depois um livro. Aqui, a primeira versão eu fiz em retiro, no Mosteiro de São Biagio de Mondovì. E, quando a fiz, segui o esquema clássico da entrevista. Pergunta-resposta e, assim por diante até ao fim. Devo dizer-vos que quando reli tudo, e eram mais de 400 páginas, disse a mim mesma que não estava bem, que era necessário usar uma fórmula mais direta e mais sintética e assim deitei tudo fora e recomecei do zero. E aqui estamos agora com as páginas que virão após esta minha introdução, talvez um pouco longa, mas necessária para enquadrar tudo e para não vos deixar atrair pela tentação de pensar que eu poderia ser uma pobre louca que bate nas tampas e fala com os anjos, para ser sincero, com os arcanjos. Os testemunhos do meu grande amigo Lato vos guiarão por um percurso circular que vai do céu à terra e da terra ao céu, um percurso que parte dos anjos para terminar em nós, homens, e depois recomeçar em direção às altas esferas. Encontrarão todos os passos salientes e úteis para conseguir construir, espero, nas vossas mentes e nos vossos corações, o verdadeiro sentido da vida e, sobretudo, da morte. Esta entrevista é para todos, mas eu já sei que não será para todos. Cada um de vocês é livre para acreditar ou não nestas palavras, nas palavras que lerão, nestas páginas. Mas será o vosso livre-arbítrio deixar-vos livres para decidir se acreditam ou não no que encontrarão escrito em 2 anos. É o resultado de um longo trabalho realizado ao longo de 10 anos, no qual utilizei como faço para as minhas entrevistas sobre a Terra.
os instrumentos do ofício, o papel, a caneta, o guião das perguntas e o gravador. E tudo isto para conservar as fontes das notícias recolhidas, que depois, por segurança, também as coloquei na caixa forte. Como jornalista, devo dizer que estou muito apaixonada por este trabalho. E como tal, sei que ainda existem muitas questões a que responder. Tantos, mas que afloram aquela há. Porém, no plano pessoal, nestes anos, consegui compreender cada vez melhor os temas abordados e também os ensinamentos que me foram transmitidos. E hoje sinto que adquiri uma boa consciência da vida, que compreendi quem somos, de onde viemos e o que nos espera após a morte. E para mim, isso é muito. É uma consciência que me custou muitas provas e também muito medo. Sim, medo. Porque é outra coisa importante que aprendi trabalhando com os anjos, com os arcanjos. Portanto, com o bem. Acontece que quando se trabalha pela luz, aqueles que estão do lado das sombras, do lado do mal, esforçam-se para te incomodar, para colocar obstáculos no teu caminho e tentar desviar-te, chegando até a tentar eliminar-te. Aconteceram muitas coisas desde que comecei a trabalhar na realização desta minha tarefa, e mais de uma vez vi a minha vida à beira do abismo. Sem contar com aqueles que eu chamo de travessuras. Computador queimado, arquivos desaparecidos, impedimentos, acidentes de carro e também domésticos, problemas de saúde que me obrigaram, a paragens forçadas. Foi como se me tivessem colocado na câmara de vento, como se faz com os carros, sabem, para verificar o nível de estanqueidade. Mas isso acontece a todos aqueles que escrevem livros sobre anjos. Perguntei uma noite ao meu amigo arcanjo. E ele me respondeu àqueles que expressam o pensamento do homem sobre os anjos não, mas a quem escreve as nossas palavras sim. O importante é que tu finisses depressa, o importante é que tu finisses depressa, o importante é que tu finisses depressa, o importante é que tu finisses depressa. Uma vez terminado o trabalho, não te vão incomodar mais porque a intenção deles é impedir-te de escrever as nossas palavras. A partir daquela noite, depois daquelas frases, percebi que a história estava a tornar-se bastante exigente e perigosa e que eu precisava de prestar mais atenção ao que fazia. Bem, sei que ao longo de todos estes anos os anjos me protegeram e sempre correram em meu auxílio, no momento da necessidade. Como eles me lembram de vez em quando, eu me tornei uma vigiava especial. Por eles. Mas é também graças ao seu apoio que consegui ultrapassar o medo. Tive períodos em que o medo me manteve afastada do livro. Assim que começava a trabalhar numa entrevista, acontecia sempre alguma coisa. Tinha até medo de abrir o computador para trabalhar nessas páginas. No final do livro, quando comecei a verificar com os planos altos, página por página, o que tinha escrito, ou seja, a síntese de anos de entrevistas, também lá fui vítima de um horrível acidente em que estive a um passo da morte. 5 meses depois, como se não bastasse, tive um infarto. E a partir desse momento, comecei a ver o medo também nos olhos dos meus filhos, que, sem nunca me dizer nada, me perguntavam se eu deveria arriscar a minha vida para fazer este vídeo. E acreditem em mim, escrever estas páginas foi realmente uma luta entre o bem e o mal e não tinha nada a invejar à Guerra das Estrelas. Durante a entrevista, eu e o meu amigo lado avaliamos juntos o uso dos termos e os conceitos a expressar. Eu o guiei na escolha das palavras mais compreensíveis para o homem, e ele me guiou na instrução e na compreensão do que era importante comunicar. Enfim, realmente um trabalho a duas mãos e duas asas, como diz o título deste livro. E devo dizer que, além do medo e de todas as interferências negativas, também me diverti a fazê-lo.
Mas também o nosso amigo arcanjo se divertiu a ouvir as metáforas que usei, para tornar compreensíveis os conceitos muito distantes da mente, do homem. Certo vezes, lembro-me de que gostaria de ser um grande realizador de cinema, para capturar os nossos diálogos e reconstruir a atmosfera em que se desenrolava a cena. Eu na poltrona com o gravador na mão e a lista de perguntas. Francesco no sofá, sentados perto da lareira da sala da minha casa. A luz suave. Então, o início da canalização e o som de uma voz, muito doce. À minha volta está um grande campo de energia, próprio daquelas, de salto quântico. É apenas nós, eu e um arcanjo. O corpo inconsciente de Francesco. Todos, imersos em um mar de paz e tranquilidade, completamente absortos na observação do alto, da condição humana, das fadigas, do homem, da sua desesperada necessidade de amor. Bem, que belo filme seria, hein? Lendo esta entrevista, encontrarão muitas pausas que quis deixar para respeitar o ritmo das suas palavras. Não foi fácil classificar e reorganizar a quantidade de material recolhido ao longo dos anos e dar-lhe uma consequencialidade adequada para a lógica do homem, ou seja, criar um percurso, um sentido aceitável para a nossa mente. Trabalhei com um sistema muito escrupuloso e preciso para não deixar de fora passagens importantes desta longuíssima entrevista e, no final, antes de enviar o jornalibro para impressão, verifiquei, como já foi dito, cada página com eles. E também o trabalho de verificação, de leitura cuidadosa, página a página, foi uma experiência inesquecível. Algumas noites chegaram aqueles que eu chamo de grandes chefes, ou seja, anjos de nível superior, aos arcanjos ou arcanjos do mesmo nível, mas com tarefas diferentes e com energias mais fortes. Entidades, das quais não posso dizer os nomes, porque o nome não é importante. É importante apenas para o homem, para nós não. Como eles afirmam, em certos momentos, confesso, com sinceridade, que me senti um pouco uma estranha, comunitária do universo, observada e às vezes tratada, mas apenas por alguns com firmeza e com um certo distanciamento. Eu sentia pelo tom da voz deles e talvez, quem sabe, fosse apenas uma impressão minha. De qualquer forma, antes de me concederem a confiança como comum imortal, interrogaram-me de forma extrema para verificar se eu estava suficientemente preparada, se tinha entendido bem, se tinha estudado as suas palavras, enfim, como se faz nas nossas escolas. Vejo que você está muito preparada. Falaram de você, da sua tarefa, deste livro, quis vir conhecê-la. Disse-me durante uma das últimas verificações, um dos grandes chefes, uma entidade de nível superior, a dos arcanjos. Bem, aquela noite foi difícil, mas no final recebi a sua legitimação. Enfim, correu bem e passei no exame. E foi, sobretudo, a noite mais emocionante. Pela primeira vez, compreendi profundamente o que significa a diferença de nível. O que se sente ao encontrar entidades angélicas de nível cada vez mais avançado é fantástico, acreditem em mim. Senti-te rapto pela energia deles, e à tua volta tudo ganha consistência até o teu corpo. Senti apenas este condensado de energia que, como um colete salva-vidas, te envolve e te isola. De todo o resto, sentes-te leve, sem a percepção dos limites do teu corpo. E no final, quando vão embora, ficas ali atordoado e incrédulo e continuas a repetir: Mas aconteceu mesmo a mim. Viver tudo isto. Aconteceu mesmo, mas porque precisamente a mim.
Se contar isso por aí, vão me confundir com uma louca. Aqui é muito interessante ver também a sua curiosidade em querer conhecer a dimensão humana, as nossas percepções físicas, que não podem conhecer senão através do nosso corpo, ou seja, através da canalização, ou seja, através da transe para incorporação. Explicaram-me que através da transe eles, o que fazem? Modulam a sua energia e a levam ao nível da energia do nosso corpo. E só assim conseguem entrar em contacto e conhecer as nossas vibrações perceptivas e, consequentemente, conhecer a dimensão do homem, ou seja, sentir o que o homem prova na sua vida terrena. A grande energia que veio aquela noite para me conhecer. Em certo momento perguntou-me: Posso tocar-te, Ana? E assim, eu lhe dei a minha mão e ele me tocou e disse: Mas vocês são dois. Então ele me tocou bem e acrescentou: Mas também moles. E exclamou tão surpreendido com esta sensação do duro, do mole. E ali percebi, recebendo depois confirmação, que aquela entidade tão elevada nunca tinha tido contactos com um homem. O que também é explicável porque, como irão nas páginas que falam deles, apenas alguns anjos, algumas dessas entidades extraterrestres, se ocupam dos homens. A maior parte das hostes angélicas é, no entanto, destinada a outras funções. Aqueles que não existem no universo são lugares, de qualquer forma, acredito que para aqueles que se ocupam de nós. Se trata de um trabalho bastante exigente. Estar por trás de tudo o que o homem escolhe fazer com o seu livre-arbítrio, bem, deve ser um pouco como estar por trás de um exército de filhos que crescem, mas quem sabe quantos problemas causarão e do que serão capazes. Que experiências que vivi numa outra noite de verificação, a grande energia que veio. Para encerrar os trabalhos, a certo ponto, perguntou-me: O que dizem vocês, homens, para saudar alguém que sabem que nunca mais verão? Eu respondi prontamente: Bem, não te esquecerei, levar-te-ei. Sempre no meu coração. E então eu, quando terminei de responder, senti-o dizer-me: Continua a ler. E assim continuei, a ler as páginas, que eram páginas que tratavam do amor. Ele ouviu atentamente as minhas palavras, interrompendo-me, apenas para sublinhar ou para enriquecer alguns pontos. E a um certo ponto, quis saber mais sobre o que sente um homem quando ama, ou seja, as suas sensações. Como se comporta. Era muito interessante ver o encontro, a troca, que estava a acontecer naquele momento entre duas dimensões, entre mim e ele, entre dois planos diferentes da existência. Foi realmente muito emocionante e, no final, antes de ir embora, deixou-me com um doce. Então eu vou. Não te esquecerei, Ana. Lembro-me de que naquela noite não consegui dormir e continuava a pensar em tudo o que tinha acontecido naquela noite durante a prova. No início, chegou o arcanjo com quem trabalhei estes anos pouco depois. Ele foi embora para dar lugar ao arcanjo com quem verifiquei as páginas que escrevi sobre o amor e que me deixou com a interrogação de mas quem sabe o que significa? Não ser esquecido por um arcanjo. Continuo a pensar, mas quem sabe o que isso significa? Quando dizemos não te esquecerei, sabemos que a nossa mente está a construir esta imagem, a memória de uma emoção, ou o rosto da pessoa que não queremos esquecer. Mas dito assim por uma entidade angelical, extraterrestre, quem sabe o que isso quer dizer, quem sabe o que isso quer dizer, como vida, como experiência, para eles. Enfim, coisas estranhas, intensas. E também não fáceis de
administrar para a nossa mente e para o nosso coração, mas eu sempre permaneci, muito segura e com os pés bem assentos no chão, bem enraizada. Quem me conhece e está informado sobre esta minha experiência costuma dizer: sou uma pessoa um pouco especial, mas eu, embora reconhecendo que vivo uma aventura fora do normal, acredito ser apenas um humilde instrumento, um testemunha da parte boa do universo. Com o meu Skype Press, como o chamo, faço impressão nos andares superiores. Faço serviço e espero comunicar da melhor forma aquilo que me dizem. A propósito, não pensem que os anjos possam nos dizer tudo o que queremos saber. Frequentemente, responderam-me com um belo, sem comentários, sobre certas questões, dizendo-me que o homem não é obrigado a saber tudo, enquanto que, por outro lado, me disseram coisas que, no entanto, não fui autorizada a escrever. Porque falar com um anjo ou um arcanjo é diferente. É diferente de falar com um espírito. Quem tem experiências de mediunidade pode entender que no anjo não há o conhecimento, limitado de um espírito. Os espíritos ainda precisam crescer, evoluir. Os anjos, por outro lado, são fantásticos, são conhecimento puro já. Quando falas com eles, sentes a profundidade do seu conhecimento e sentes a tua alma e o teu coração a respirar. Eles são criaturas extraordinárias, de uma doçura infinita. Mas nem sempre foi assim. Em algumas noites, trabalhei com arcanjos muito fortes e determinados, habituados a lutar contra o mal, que me fizeram entender o que significa estar do lado do bem, pertencer às hostes angélicas, pertencer à força da luz. Senti vibrar na sala onde estávamos. No meu salão, golpes de energia. Assisti a combates energéticos entre as forças do bem e as do mal. Sem os ver, mas apenas sentindo o vento, o deslocamento do ar que eles provocavam. A energia deles era tão forte e presente que percebi o invisível, o mundo invisível, a bater à porta de cada célula do meu corpo e, acima de tudo, aprendi, como eles me ensinaram, que as forças do bem, quando chegam, vencem sempre sobre o mar. Só na Terra pode acontecer que o mal vença, porque, como verão, o mal pertence à nossa dimensão e não à do céu. Naquelas noites, percebi que eram realmente coisas de outro mundo, experiências extraordinárias e perturbadoras, que eu estava vivendo uma experiência louca e já não sabia se estava num set de cinema na sala da minha casa. Eram experiências de tirar o fogo que, ao terminar a trance, eu compartilhava com Francisco, que era uma testemunha ausente daquelas noites. Fortunato aquele que não viveu aqueles momentos de medo. Mas cada um de nós, como dizem os nossos amigos dos planos altos, tem uma missão. E nesta história, o papel de Francisco é permitir que os nossos irmãos alados falem comigo, fazer o modem como eu o chamo brincando. A mim cabe, em vez disso, a tarefa de escrever, comunicar e levar pelo mundo as suas palavras. Em resumo, toca-me fazer o gabinete de imprensa dos planos altos. Tornei-me, portanto, uma Sky Press, o gabinete de imprensa do céu. Não é nada mau, porém, como nova profissão, uma nova forma de fazer jornalismo. Não escondo que ainda hoje me pergunto, mas porquê eu precisamente? Porque aconteceu exatamente comigo. Mas se observo a minha vida, encontro as respostas e vejo o desenho invisível que dá sentido a todas as minhas experiências e aos meus percursos. A minha sensibilidade excessiva, desde pequena, levou-me a estudar pedagogia e psicologia para aprender, a conhecer a mente humana, a estudar a didática, ou seja, a transferir a outros um conhecimento de forma que consigam compreendê-lo.
e as minhas pesquisas no campo da espiritualidade, da medianidade, da energia, os muitos estudos sobre a energia e o contacto com esses mundos. E depois, os estudos subsequentes em jornalismo e relações públicas para aprender a usar os meios de comunicação e a relacionar-se com mais pessoas. Os anos de ensino na universidade, no curso de psicologia, foram apenas uma preparação. O encontro com Francisco. No final, tudo se encaixa. É como se inconscientemente me tivesse preparado para desempenhar aquilo que os meus amigos alados definem como a verdadeira missão da minha vida. E talvez eu devesse preparar outro livro para contar tudo o que vivi, para escrever 2 mãos e 2 asas, coisas incríveis. Bem, agora, depois de toda esta conversa, imagino que estejam curiosos para saber o nome do arcanjo que entrevistei, não é? E eu gostaria tanto de poder dizer-vos, mas não consegui convencê-los a deixar-me escrevê-lo. Expliquei várias vezes a eles que a mente do homem precisa desses enfeites, que quer saber o nome porque isso serve para criar uma identidade. Não tem nada a ver não conseguir levá-lo para casa, esse bendito nome. Posso apenas escrever a palavra anjo, e já foi uma concessão obtida após uma longuíssima negociação. Eles queriam que escrevesses, simplesmente, a palavra amigo. Vocês vão perguntar por que não se pode escrever o nome. Qual é o problema? Eu também perguntei repetidamente, mas sempre me disseram que o nome não é importante. O que importa são as palavras. Tu precisas de um nome para te fazeres reconhecer por quem está perto de ti. Precisamos apenas sentir o que é a tua alma, para entender quem és. E está tudo bem. Depois de um tempo, eu me conformei. E percebi que sobre a questão do nome deveria haver um motivo, distante das nossas mentes. Provavelmente acredito que exista um sistema de segurança também do lado deles, não se deve, no entanto, esquecer que existe realmente a luta entre o bem e o mal. Que no imaginário coletivo temos Hollywood, que ensina Hollywood Dorset. Portanto, as estratégias de defesa existem, não só na Terra, mas também no céu. 2 mãos e 2 asas, como escrevi no início. É um trabalho que vale uma vida. A minha. Mas é sobretudo um presente para todos nós. E espero que possa servir o máximo possível e ajudar muitas pessoas, tanto as que acreditam como as que não acreditam, respeitando a todos. Os anjos, no fundo, são os mensageiros mais aceitos pelo homem e estão presentes em todas as religiões. Eles são os verdadeiros mensageiros da morte. Vocês entenderão lendo esta extraordinária entrevista. Não quero e não pretendo convencer ninguém, cada um deve fazer o seu próprio percurso e deve seguir o seu próprio caminho. Com a minha experiência ao longo de todos estes anos, aprendi a fundo o que significa ser responsável pelas próprias escolhas. É por isso que eu tenho profundo respeito por isso. Há um tempo para cada um de nós. E não é igual para todos. Com o coração, espero que hoje seja o vosso tempo. E que a vida vos tenha colocado entre as mãos estas palavras, este livro, para vos fazer um grande presente. Como me fez a mim, no verão de 2001. 2 mãos, 2 anos. E a bolsa de ferramentas, para ter sempre à mão para enfrentar a vida com menos ansiedade, com menos medos. Não é um dos muitos livros escritos pelo homem, é muito, muito mais. Nestas páginas está tudo o que é importante saber para gerir da melhor forma o tempo da nossa vida. Um condensado de conhecimentos e de amor,
que os arcanjos colocaram à disposição da humanidade. Saberemos fazer bom uso disso. Esperemos que sim. E agora, antes de passar a palavra ao meu amigo arcanjo, para a sua introdução, aqui estão os últimos conselhos, os meus conselhos, para vocês, para ler este livro. Escolha um canto de paz. Coloque-se confortável e prepare-se para receber um presente excepcional. Esta entrevista representa aquilo que o homem sempre desejou saber. E o manual para a vida. Deveriam levá-lo sempre consigo, para tê-lo à disposição nos momentos de dificuldade. Ou mantê-lo sempre na mesa de cabeceira e ler algumas páginas, todas as noites antes de adormecer. Era como beber uma infusão quente para a nossa alma e fazer um exercício útil para nos lembrarmos da nossa verdadeira essência, o verdadeiro significado da vida e da morte, especialmente a importância do nosso tempo. Após a minha introdução, vocês encontrarão a do arcanjo, que eu entrevistei. E também, no final, encontrarão 2 conclusões e 2 agradecimentos, assim como na abertura. Com as 2 introduções, portanto, 2 introduções limites e 2 conclusões e 2 agradecimentos no final. O nosso amigo Alato quis assim, e como podem ver, temos trabalhado sempre a 2 mãos e 2 asas. Para as suas palavras, escolhi uma forma direta, um longo trecho entre aspas. Pareceu-me que poderia dar-vos a possibilidade de viver um contacto mais próximo com ele. A sucessão dos assuntos é muito importante. Por isso convido-vos a ler o livro pela primeira vez seguindo a ordem das páginas. Não saltem a seguinte, podem fazê-lo depois, mas na primeira vez. Recomendo que leiam, do início ao fim. Se precisar, volte atrás para retomar o fio, ou para recordar o que já leu, mas siga a ordem dos tópicos. Siga a ordem, e isso ajudará a entender, a desenvolver a consciência adequada e levará a estruturar um conhecimento após o outro, até ao final do percurso. Portanto, para a primeira leitura, não se esqueçam de seguir este caminho. Confiem. Será um belo tour. Começamos pelos anjos para depois voltar a eles, passando por destinos muito interessantes. Estou certa com esta entrevista de não ter dado resposta a todas as questões existenciais que o homem se coloca. Eu mesma, enquanto estou a escrever, continuo a ter outras, mas, a um certo ponto, era preciso também decidir pôr a palavra final. E ir para a impressão. E dos altos planos dizem que isto é apenas o começo, que este livro é apenas o primeiro de uma série. Eu não sei o que acontecerá, mas a Skype Press, o escritório de imprensa dos altos planos, já abriu as portas e veremos o que acontecerá. Ótimo conselho, vamos estar atentos e depois podemos ver o que acontecerá. E depois podemos ver o que acontecerá. Quando lerem as palavras do arcanjo, imaginem ouvir a sua voz dentro de vocês, a voz de um anjo amigo que lhes fala com amor sem julgá-los, um anjo que lhes dá conselhos, que lhes faz notar os seus erros, as suas dificuldades e os convida a refletir serenamente sobre a sua vida. Escutem essa voz, sintam-na vibrar, não na cabeça, mas no coração. E vive com alegria. Este é extraordinário dom. E agora? A palavra é tua, caro amigo, Alantro. E com estas palavras termina a minha introdução e termina também este segundo episódio de leitura de verão 2024. E eu vi do encontro para a próxima edição, onde leremos a sua introdução. Agradeço-vos, caros amigos de Acer. Agradeço-vos por nos terem escolhido, por se terem inscrito no nosso canal e deixo-vos um encontro muito em breve. Bem-tornados e bem-vindos, caros amigos de Acer. Bem-tornados.
a este canal e à terceira edição da rubrica Samar Reading 24, uma rubrica de escuta em que eu vos leio as páginas de duas mãos, duas asas, a extraordinária entrevista de um arcanjo. Livro editado pelas edições mediterrâneas e lançado em 2013. Introdução. Exua. Este é o livro do mundo. Na verdade, é o livro para o mundo. O livro para os homens. O livro para vocês, que vivem a aventura da vida na Terra envolvidos por alegrias, por dores. É o livro para vocês que lutam para entender o sentido da sua vida e da sua morte. Para vocês que têm medo de perder a vida, essa vida que muitas vezes vocês não vivem e que gostariam de começar a viver, apenas quando o seu corpo está prestes a morrer. Mas antes de tudo, este é o nosso livro para ti, para o teu coração. É o guia que nós te oferecemos para ajudá-lo a abrir-se e a descobrir novos horizontes, para ensinar-vos a respirar e a superar os obstáculos. E dizer: lê e escuta as nossas palavras, porque são a chave que abre a porta à vida. São os conselhos dos anjos para ti. Não é bonito saber que até os anjos podem ajudar-te com os seus conselhos? Não acontece todos os dias, verdade? E nem todos têm a sorte como tu, de poder ler as nossas palavras. Ninguém no teu mundo pode trazer a felicidade que acompanha as nossas palavras, e sabes porquê? Porque nós falamos ao teu coração, não à tua mente. Falar ao teu coração para nós significa ajudar-te a viver melhor, no mundo a que pertences hoje e, acima de tudo, ajudar a fazer viver a tua alma, quando já não estiveres mais nesse mundo. Imagina que este livro é um sol, um grande sol cheio de energia só para ti. Páginas de conhecimento e amor, que devem servir para te dar força para enfrentar o maravilhoso caminho da vida. Ao longo da via do crescimento e da transformação, é livro mágico. É o livro das nossas palavras. Não é o livro da palavra do homem, onde além do amor se podem encontrar sofrimento, angústia, medo, ansiedades e preocupações. Não, nestas páginas encontrarás apenas amor, porque os anjos conhecem apenas o amor. Leu como lerias um livro de fábulas, mas com um coração de criança, com um coração leve, aberto e livre, sem sulcos onde fazer a mente caminhar. E verás que tudo será mais simples de entender e aceitar. Conseguirás reencontrar o teu coração de criança. Tenta. Deixa ir todas as condicionantes. Faz com que saiam lentamente de ti, juntamente com o ar que respiras, e deixa que o teu coração permaneça nu. Liberta-te de todo o peso, de toda a carga que diariamente te arrasta para dentro de cada ferida afetiva, que nascerá não só no teu coração, mas também na tua mente. Livre de todas aquelas negatividades que criam muros de distância entre ti e a vida. Compromete-te a beneficiar ao máximo do que encontrarás escrito nestas páginas e lê com atenção as nossas palavras. Serei eu a falar diretamente contigo. Assim, conseguiremos entrar em contacto imediatamente, como se eu estivesse presente diante dos teus olhos. E mais perto, eu te acompanharei por todas as páginas, até ao fim, e será como passar tempo, na companhia de um amigo muito sábio e evoluído, que sabe muitas coisas e que tem muitos conselhos úteis para te dar. É fácil, não é? E verás que o teu empenho será amplamente recompensado. Comecemos imediatamente com um abraço, assim como fazem vocês, homens, quando encontram um amigo. Um abraço entre as nossas energias. Um abraço entre a terra
e o céu. Peguei o livro com a mão direita e coloquei a mão esquerda na página que estás a ler, sem dobrar a folha, e esperei. O que senti? Ar. Ar fresco. Ou quente. O que senti? E o que pensas que é estar? Neste momento somos nós. Somos nós anjos, que queremos testemunhar desta forma a nossa presença e o nosso agradecimento a ti que chegaste, diante das nossas palavras. Na verdade, não somos apenas nós a fazer mover o ar, mas também um amigo invisível que está sempre perto de ti, uma guia que te ama e que te adora, que te acompanha por toda a vida. Neste momento é Ele que te faz sentir e estar, porque eu lhe pedi. Sei que talvez tenhas dificuldade em acreditar, mas é a verdade. Perto de ti, à tua volta, não há apenas ar. Há mais de onde vem esse ar que estás a sentir agora. Tens as janelas abertas. Fecha-as também e verás que o ar não se irá. Continuará a soprar na tua mão, mesmo que não vejas nada. E parece que quer dizer-te: aprenda a ouvir-me. Estou aqui para ti. Agora sabes que nenhum homem está sozinho na terra. Hoje encontraste-me, sabes que existo e que existirei pelo resto do teu tempo. Não me ignores mais. Não te esqueças de mim. Eu gosto de ti e sempre gostarei. Sou eu, o teu espírito guia. Sou eu que vivo silenciosamente ao teu lado para te ajudar e nunca te deixarei durante toda a tua vida. Não te assustes dentro de algumas páginas. Saberás o que vós, homens, deveis saber e descobrirás muitas coisas interessantes sobre o espírito guia que cada um de vós tem. Neste momento eu estou perto de ti e sorrio porque sei que muitos de vós não acreditarão nas minhas palavras e talvez já estejam a levantar dúvidas sobre o fato de eu existir realmente. No entanto, eu não tenho todas essas dúvidas que vocês têm. Eu acredito que tu existes. Caso contrário, como poderias ler as minhas palavras? Vocês, homens, são um pouco estranhos, acreditam em muitas coisas que não veem e, em vez disso, em outras não. Por exemplo, tu acreditas no ar, mesmo que não o vejas, respiras, uma coisa invisível e, no entanto, acreditas que existe. A tua solidão também não a vês. Está perto de ti, não gostas dela, faz-te sofrer, mas aceitas-a, vives-a e acreditas que existe. E então agora eu te faço uma proposta. Porque não tentas colocar ao teu lado, em vez da solidão, em vez da condição negativa e sofredora, a consciência de algo bom, de algo positivo, de algo que existe mesmo que não o vejas. Porque não tentas acreditar em nós, na nossa presença, ao teu lado. Nós existimos mesmo que não nos vejam, existimos para vocês. Existimos para ajudar-vos, como está a acontecer agora. O livro que tens nas mãos é a prova concreta das nossas missões. E foi desejado por nós, anjos para vós, para vos oferecer uma ajuda, uma grande ajuda. Palavras que o homem nunca recebeu antes. Palavras ditas e escritas para te fazer viver melhor. Palavras para ti que tens medo, para ti que sofres, que não vives bem neste mundo e que te custa a caminhar. Amor, sofrimento, ódio são as coisas que unem os homens. Com as minhas palavras tentarei trazer-vos conhecimento, precisamente sobre estes aspectos, para vos dar a oportunidade de escolherem tornar-se mais belos por dentro e por fora. Se vocês são mais bonitos por dentro, no profundo da sua alma, vocês são mais bonitos também na sua aparência exterior. O vosso corpo está mais saudável. Sentem-se mais solares, mais fortes e menos agressivos consigo mesmos e com o resto do mundo. Se, por outro lado, a sua alma está mal, o seu corpo, a mente e o coração também estão mal. E você sabe bem disso, não sabe? A falta de energia em ti
e à tua volta procura apenas ódio, ansiedade, descontentamento, doença. Agora chegou o momento de abrir o teu coração e deixar fluir as minhas palavras. E se no final do livro a tua energia estiver mais equilibrada, gostaria de dizer que terás compreendido, entre as muitas coisas lidas, a coisa mais importante, que o homem na terra não está sozinho, que perto de ti existe o abraço de todos nós e o abraço daquele amigo, o teu espírito guia, que nunca consideraste e que a partir de hoje aprenderás a conhecer, ouvir e amar. Gostaria que os teus ouvidos pudessem ouvir a minha voz, porque a minha voz é mais penetrante do que uma palavra escrita, mas isso não é possível. No entanto, é possível fazer-te saber, através das palavras, o que nós consideramos ser mais importante para ti e para a tua alma. Nós queremos que vivas verdadeiramente, não como está a fazer o homem hoje. Queremos que te sintas bem, porque só assim podes viver e fazer o bem a ti e aos outros. Viver, aprendendo a eliminar aquela parte negativa que cria dentro de ti apenas ódio, sofrimento, desagrado e te faz desmoronar. Aquela condição que te tira a força de seguir em frente, de caminhar, de viver. Nós sofremos muito por vocês, homens. Seguimos vocês em suas vidas e os vemos desperdiçar tantas oportunidades. Sejam ramos que se dobram, que se machucam. E em vez disso, deveriam ser ramos que se curvam às experiências terrenas. E que, quando o vento sopra forte e a vida sopra forte, não se deixam quebrar. Têm a força para falar conosco, mas não nos chamam. Têm o poder, mas não o usam. Têm a felicidade e não a veem. Têm o amor, mas quase sempre o usam para fazer sofrer. É só quando vos acontece sofrer e vos interrogais sobre o que é realmente o amor. Compreendes o que quero dizer-te? Vocês têm muitas coisas à disposição para viver, mas não as utilizam. É por isso que estou aqui, diante dos teus olhos. Agora vim para te ajudar a aprender a viver, sem te magoar mais, para te ensinar a usar os infinitos recursos que pertencem à tua condição. E espero que as minhas palavras fiquem gravadas, não apenas nas páginas que estás a ler, mas também e sobretudo no teu coração e no coração de qualquer homem que queira ouvir-te. Ana recebeu de nós o conhecimento necessário para ajudá-los a entender melhor e para levar pelo mundo as nossas palavras. Ela também é o nosso livro para vocês. Hoje estou finalmente aqui para te dizer que eu existo e te amo e não tenhas medo. Nenhum homem está sozinho nessa tua terra. Viva as experiências do teu tempo e, acima de tudo, lembra-te de viver no bem e com alegria a tua vida. Aprenda a amar este livro, porque te traz as palavras de um amigo. Tens amigos? Bem, se não há um hoje, é um dia de sorte, porque encontraste um pouco especial. Eu existo. Os anjos existem. O homem deve entender que não, só existimos, mas que estamos aqui para ajudá-lo a salvar você e a sua alma. Aprendam a acreditar. Acreditem à sua medida e de acordo com as suas culturas em algo que muitos de vocês chamam de Deus. Acreditem em uma energia infinita à qual todos podem acessar e encontrar benefício, uma energia que vos acaricia, que vos faz sentir bem. Acreditem em uma grande mãe, feita toda de energia, não importa como a vossa mente
Imagina, o que importa é que vocês aprendam a acreditar que existe algo além das suas dimensões, do qual foram gerados. Tu, mulher, ou homem que neste momento estás a ler, não uses a mente para pensar, para confiar no que as minhas palavras te estão a dizer e que te dirão. US é o coração, não a mente. E perguntei a ele se o que digo é verdade. Eu confio no teu coração, sabes? Se o teu coração disser sim, bem. Se o teu coração disser não, tudo bem, porque pelo menos até este momento terás lido as minhas palavras. Mas o teu coração dirá sim, porque nós temos a chave para chegar até eles. E tu também. Lembra-te que este é o livro para o mundo. Para o teu mundo, o livro dos anjos, para ti, a palavra verdadeira de uma energia desconhecida. Tantas vezes pediram permissão para escrever o meu nome, explicando-me que para satisfazer a necessidade das vossas mentes. Seria importante saber quem sou, como me chamo, mas agora que estou aqui, diante dos teus olhos, pergunto-te: é realmente tão importante para ti saber o meu nome? Poderias chamar-me de muitas maneiras. Não me vês, não me sentes. Qualquer nome que dissesse ter estaria bem, não achas? Para ti, no entanto, é importante entender que não o nome, mas apenas a minha palavra te servirá. Não é tão importante sentir quem está à sua frente, ou o que é mais importante, mas sim habituar-se a sentir dentro da sua alma. Eu estou falando contigo, não porque quero que o meu nome seja escrito em todas as paredes do vosso mundo, ou em todos os livros. O meu nome não será dito, eu não preciso. E não quero fama, não quero aclamações de vocês no vosso mundo, isso é importante, mas no nosso não. O que nos distingue de vocês não é saber quem és, conhecer o teu nome, mas o que dizes, as tuas palavras. Para nós é importante a luz que existe dentro de ti, não o que tens fora, não o teu nome, para te identificares e para identificar qualquer homem. O que é importante para nós é a alma, e a alma não tem um nome. Eu não a chamo pelo nome, chamo a ti pelo nome. O teu corpo, mas não a tua alma. Por isso, quero que o meu nome seja apagado. As minhas palavras são o meu nome. As minhas palavras são o meu nome. O que sentes dentro ao ouvi-las. Esse é o meu verdadeiro nome. Essa é a verdade. O teu coração deve perguntar-se: o que sente? Se eu sou o bem ou se sou o mal? É isso que faz desaparecer todos os teus medos sobre o que não vês. E não temas. O teu coração sabe reconhecer o bem e sabe também reconhecer o mal. Minhas palavras são o que eu sou, o que quero ser e o que quero transmitir, mas acima de tudo, são o que? O mundo, que vós, homens, não vedes. Aquele mundo que vós, homens, não vedes, quer-vos dizer. Eu sou simplesmente um anjo. O amigo. O amigo do outro mundo. Eu agora sorrio. A viagem. No meu. E no vosso mundo está prestes a começar. Fecha os olhos e coloca as mãos sobre o teu coração, abre-os novamente e começa a ler. As minhas palavras. E com estas palavras, termina a terceira edição. Summer Reading 2024 e deixo-vos o convite para a próxima edição. Obrigado a todos por nos escolherem, por seguirem esta rubrica e até breve.
para nos reencontrarmos. Caros amigos, bem-vindos e bem-vindos de volta à rubrica Leitura de Verão 2024, quarto episódio. Continua a leitura de Duas Mãos, Duas Asas, Entrevistas Extraordinárias a um Arcanjo, o livro que escrevi, lançado em 2013 pelas Edições Mediterrâneas. Terminamos a introdução. E esta noite preparamos a entrevista. É como se vocês escutassem as suas palavras. E começamos exatamente por eles. O primeiro parágrafo é: Anjos, só para vocês. Antes de partir para uma viagem, vocês costumam preparar as coisas que levarão consigo e que serão úteis ao longo do caminho, deixando em casa aquelas que são inúteis ou que podem causar desconforto, correndo o risco de estragar tudo. Também para a nossa viagem será útil levar apenas o que realmente servirá para tornar a experiência muito mais fácil e te dar maior benefício. Por isso, peço-te que esqueças tudo o que foi escrito ou dito sobre nós, arcanjos, em outros livros. E faço este pedido não para desvalorizar os outros livros, mas simplesmente porque não quero que dentro de ti se crie confusão entre as minhas palavras e aquelas escritas por outros. Porque essas não são as minhas palavras. Neste momento, em vez disso, estás aqui, comigo. Pela primeira vez estás aqui comigo. Agora precisas ouvir as minhas palavras, sem as confundir com outras. É um momento mágico este. É um momento muito importante para a tua vida. Para e vive plenamente. Deixa-te envolver. Coloca a tua mente de lado por um momento e abre bem o teu coração. Queres saber quem são os anjos e do que são feitos? Porque existimos o que fazemos. Bem, chegou o momento de ter algumas respostas. Alma querida, escuta. Eu sou energia. Sou força. Sou coragem. Tu não me vês, mas eu existo. Olha para mim. Estás a ler as minhas palavras e é como se me estivesses a olhar. Não te escrevo para te intimidar e não te escrevo para te mudar. Escrevo-te para te ajudar. Abre bem os olhos, não os teus, mas os da tua alma, e não penses que o que lês são as palavras de um homem, porque assim não é. Pensa antes que são as palavras de um unido invisível, porque assim é. Não estou falando aos teus ouvidos, não estou falando à tua mente. A única coisa que serve de ti agora é o teu sorriso, a tua alegria. Teu coração cancela a angústia, a dor, o medo da vida e da morte que hoje tens, porque no final deste livro, não o terás mais. Peço-te para não pensares em tudo o que está dentro e fora de ti neste momento. Pensa que agora existimos apenas nós. Tu e Deus, eu que estou aqui para te ensinar a abrir aquele canal que te permite entrar em contacto comigo e abrir aquela porta que há muito tempo vós, homens, fechastes, escolhendo deitar fora a chave. Quantas coisas existem na vossa terra, sobre a vossa terra? Homens, árvores, rios, montanhas, animais, mares, céu. Mas além do céu, além das nuvens, o que há que não vês? Eu te digo, há ainda tanta e tanta outra vida diferente da tua, longe dos limites da tua mente. Uma vida que a tua mente não consegue imaginar, não consegue compreender porque não consegue, não pode.
porque é demasiado pequena para poder abranger uma realidade tão infinitamente maior e desconhecida para ela. Anime, querida, à tua volta há um mundo que não vês, mas que existe. Aprende a olhar melhor e verás que através de um raio de sol conseguirás vislumbrar aquilo que até hoje não conseguias ver. Um raio de sol que te traz o conhecimento, a consciência, a luz. O que gostarias de saber sobre mim? Quem sou eu? Qual é o meu nome? De onde venho? Nada disso é importante, mas não temas. Responderei às tuas perguntas. Começarei por te dizer a coisa mais essencial sobre mim. O que vós, homens, deveis entender sobre o significado da existência dos anjos. Tantas das suas palavras sobre nós podem ser resumidas em uma única frase: os anjos não são nada mais do que a vida. A vida que quer ajudar-te a viver. Tu não sabes quem sou eu. Eu, por outro lado, sei quem és tu. E como sei isso? Sei que és um homem. E como todos os homens, vives a vida, lutando com os teus problemas. Todos os dias vejo-te esforçar-te no caminho do tempo. Todos os dias sinto-te a perguntar porquê. Todos os dias ouço-te a praguejar, a suplicar, a pedir ajuda. É por isso que estou aqui hoje, precisamente para te dar ajuda. É para te dizer, para não teres medo. Abre os teus braços para nós e deixa-te levar pelas nossas almas. Se estou aqui diante dos teus olhos é apenas por isso. É para te ajudar a caminhar, para te ajudar a viver melhor e de verdade. E será lindo, verás. Muitos homens, ao ouvir a palavra anjo, fecham imediatamente a mente e o coração, mas não sabem que, ao fazer isso, escolhem abrir mão de um grande apoio. Nós, anjos, somos criados e existimos para ajudar o universo. Uma parte de nós tem a tarefa exclusiva e específica de cuidar e salvaguardar as vossas almas, ou seja, vós, homens. Vós, homens que não sois nada mais do que almas encarnadas, vós que sois parte do universo. Nós não somos homens, não somos gerados pela Terra, não somos Terra. Nós somos energia, vivemos em outro mundo. Um mundo paralelo ao vosso, completamente diferente. E onde não existem os planetas e as estrelas, e não existe sequer o céu, não existe matéria. A vossa dimensão é como um grande sonho. A nossa dimensão é como um grande sonho. Um mundo imaterial, onde cada um vive no seu sonho. Assim como vós vivais na Terra, bem, nós vivemos no nosso grande sonho. Nós não precisamos fazer a experiência de viver na matéria, de viver na Terra para evoluir, para nos tornarmos grandes energias. Os anjos não precisam encarnar, nunca foram homens. E se o fazem, é apenas para ajudar vocês. Os anjos são energias puras. Nós nascemos puros e somos criados para defender, para ser, ou seja, para existir, para amar, ajudar, falar, salvar. Temos, como dirias vós, uma grande mãe, uma força superior que gera filhos, nós, filhos feitos de energia pura, anjos. Nascemos com tarefas, já atribuídas, e cada um deve cuidar da sua missão.
É-nos dada a força, a inteligência, o espírito, o saber, o conhecimento e, por fim, a coisa mais importante é que nos é dado o coração, mas não um coração como o vosso. No nosso coração só há amor. No vosso existem tanto sentimentos positivos como negativos. Nós não conhecemos um sentimento negativo. Reconhecemo-lo, percebemo-lo, mas apenas em vós, homens. E sabes a que se assemelha o vosso sentimento negativo? Assembra-se a uma estranha vibração energética, muito impetuosa e turbulenta. E como um forte vento, é uma energia que não faz parte do universo. E talvez te pareça estranho tudo isso, mas o sentimento negativo é algo que foi gerado apenas pelo homem, nasceu na Terra e pertence à Terra, sendo fruto do livre-arbítrio, o poder que o homem tem de escolher entre o bem e o mal. Pensa quanto nos custa e quanto vos amamos para continuar a estar perto, nós que conhecemos apenas o amor, e sem nunca deixar de vos ajudar, mesmo quando escolhem a outra face do bem. Como muitas vezes acontece, até mesmo negam a nossa existência. Nós nascemos, a nossa energia é aglomerada com grandes esforços e grandes poderes. É como se a energia de tantas almas desejadas, inúmeras almas desejadas, fosse acumulada para formar uma grande chama, uma grande luz. A vida que nasce da luz. E assim somos criados. Por isso, não precisamos de uma alma para nos encarnarmos e evoluirmos, porque já somos energia pura. Vós, homens, não sabeis que as vossas almas evoluídas, que se tornam espíritos de grande sabedoria, podem chegar a fazer parte da nossa trilha, da trilha da nossa energia, da nossa força. E tudo depende das escolhas que fazem quando estão empenhados em viver as suas vidas na Terra. É por isso que temos a tarefa de fazer crescer e evoluir a vossa alma. Nós trabalhamos para vocês, que poderão se tornar parte de nós. Nós estamos aqui por vocês. Somos dedicados a vocês. E não é importante saber o nosso nome, quantos somos, como somos feitos. Muitas vezes o homem tentou classificar-nos em tronos, serafins, querubins, arcanjos, anjos, mas isso não é o que importa. E vós, homens, nunca conseguireis classificar-nos como homens. A vossa mente humana, a vossa condição terrena, a vossa dimensão não pode contemplar todo o universo. Vocês são uma pequena parte do universo. Vocês são limitados pela sua natureza. É importante, em vez disso, que tenham a consciência de que nós existimos e ouçam as nossas palavras. Este livro não deve servir para nos classificar, mas para abrir o seu coração a novos horizontes e, acima de tudo, para salvar a sua alma. Como te disse, no universo não existe apenas o homem. E por isso os anjos se ocupam de muitas coisas. Têm funções diferentes, energias diferentes. Pode-se dizer que nós cuidamos do equilíbrio do todo. E, portanto, dedicamo-nos também ao equilíbrio do homem e faz parte do todo. Mas como se desenrola o nosso trabalho? Um simples, pelo menos para nós. Quando nasci, ou melhor, quando a tua alma se encarna dentro do corpo e te está permitindo ler as minhas palavras, um anjo é destinado a cuidar dela, da tua alma. É aquilo que tu chamas de anjo da guarda.
Mas não é só ele que se ocupa da tua alma. Existe também um espírito guia, sobre a qual te falarei mais adiante, e que acompanha a tua alma por toda a tua vida. Também nos escolhemos no momento em que tu vês a luz, quando o teu corpo sai do ventre materno e nasce. O anjo da guarda é o guardião da tua alma, mas lembra-te que o espírito guia é, na verdade, o mestre da tua alma, o mestre evoluído, o conselheiro da tua vida. E é ele, exatamente ele, o espírito guia, que faz a mediação entre ti e nós, e um amigo a mais que tu tens e que deves aprender a amar e a agradecer. O anjo da guarda é colocado ao teu lado no momento do nascimento. E ele também é sempre o mesmo. Não muda durante toda a tua vida. Entre todos os anjos, é aquele que está mais perto de ti, porque os anjos da guarda são os anjos mais próximos do homem. É ele quem recolhe as tuas orações, os pedidos de ajuda, as esperanças, as invocações e as transmite a anjos de nível superior. Viste? Também aqui existem hierarquias, mas as nossas estão ligadas ao nível de energia, de conhecimento, não ao nível do ego, como acontece convosco. Ao longo do dia, a energia do teu anjo da guarda muda. É como se tivesses três anjos da guarda em um. Há o do manhã, o da tarde e o da noite. Cada um tem uma energia, uma força, um conhecimento diferente. Cada um é especializado para esse tipo de situação. O da noite é o mais forte, porque durante a noite o homem está mais em perigo. Na noite há trevas e há o maior mal. Portanto, é necessário mais força para combatê-lo e para vigiá-lo. O anjo da manhã, por outro lado, é mais jovem e de manhã. O homem está acordado e mais forte, sendo capaz de se defender melhor com o seu livre-arbítrio, ou melhor, deveria ser capaz de ter maior controle sobre o mal. O anjo da tarde está no meio. Pode dialogar com os dois e trocar informações. Sabes porquê? Porque o anjo da manhã está demasiado longe em termos de energia daquele da noite e, portanto, deve haver necessariamente alguém no centro que permita e forneça energias diferentes para entrar em contacto e garantir uma continuidade de proteção. Mas todas essas três energias fazem parte de um único anjo. Mais à frente, eu te ensinarei a falar com o teu espírito guia. Tu não sabes, mas é ele quem faz a ligação com os teus anjos da guarda. Ele pode falar com todos os três. Quando pedes ajuda ao anjo da guarda, é o teu espírito guia que entrega, como um carteiro, os teus pedidos aos planos superiores. É por isso que deverias aprender a desejar entrar em contacto com ele. Por exemplo, de manhã, quando te acordas. Aprenda a saudá-lo e a dizer-lhe bom dia, como fazes com quem está ao teu lado. Acostume-se a agradecê-lo todo o amor que ele tem e que continua a ter por ti, mesmo que o ignores, mesmo que não o ouças, não o consideres, ou pior, não o ames. E além dele, lembra-te de saudar e agradecer também ao anjo da guarda que, durante todo o dia, se preocupa em proteger a tua alma como um bom guardião. Não é importante saber o seu nome. É importante saber que perto de ti há alguém. O nome é uma necessidade vossa. Serve aos homens, porque isso vos torna diferentes. Nós não precisamos disso. Nós não somos diferentes. Nós somos todos anjos e reconhecemos-nos pela nossa energia.
Tu me vês ninguém e só. Cada passo, cada momento e cada movimento ou respiração da tua vida é acompanhado. Quando vi lamentais, de estar sozinhos, ignorais, que tendes ao vosso lado todas estas presenças, que têm um único propósito: fazer crescer vocês e a vossa alma. Tarefa muito difícil para nós e, sobretudo, agora no teu presente, em que o livre-arbítrio é usado pelo homem para escolher caminhos que muitas vezes não levam à luz. Hoje a vossa terra, aquilo que deveria ser o vosso paraíso, o paraíso das almas encarnadas, está a sofrer muito. A vossa terra está a sofrer muito, porque hoje preferis escolher o lado obscuro da vida. Vocês dão espaço, muito espaço. Assim, hoje há mais mal do que bem, na terra. Nós anjos somos uma grande fonte de energia para vocês. Mas vocês não nos chamam, não acreditam. Muitos de vocês não acreditam que nós existimos. Vocês nos ignoram. É só quando sofrem e se aproximam de nós. E o que deveríamos fazer nesses momentos? Se tivéssemos que nos comportar como vocês, deveríamos ignorá-los, dizer que não existem e não considerá-los, não amá-los. Em vez disso, não. Mesmo nesses momentos, nós vos abraçamos, ajudamos e sustentamos. Sim, nós vos amamos, mesmo que não nos amais. E sabes porquê? Porque nós não conhecemos o ódio e a única coisa que sabemos fazer é amar. Nós somos os executores do amor, estamos sempre ao seu lado. Uma única coisa nós não podemos fazer: escolher por vocês. Escolher em vez do homem, ou seja, não podemos intervir no seu livre-arbítrio, nas escolhas que faz. Podemos aconselhar-te, ajudar-te, mas quem pode decidir sobre a tua vida? Estás sempre sozinho. Portanto, se escolhes fazer caminhos pouco saudáveis para a tua existência e para a tua alma, nós não podemos intervir porque estás sempre sozinho, que podes escolher o que fazer da tua vida. E só tu deves e podes viver a tua vida, nós não podemos viver no teu lugar. E não é culpa nossa ou de Deus, como frequentemente estão habituados a dizer ou pensar. Se a vossa vida vai mal, tudo o que te acontece não é nada mais do que o efeito das tuas escolhas. Por isso, quando infelizmente decides percorrer um caminho tortuoso, pouco iluminado ou perigoso, nós não podemos fazer outra coisa senão continuar a estar ao teu lado, amar-te, ajudar-te se possível e sofrer contigo que estás a viver as consequências de uma escolha malsã. Se escolhes para o teu bem, alegramo-nos, porque a tua alma cresce e se aproxima cada vez mais de nós. Ter consciência de que existimos ajuda a tornar o teu coração mais leve. Lembra-te que quem caminha de mãos dadas conosco caminha pelo caminho da salvação. E então, porque insistem em ouvir apenas a vós mesmos, sem se preocupar com quem está à sua volta, porque não aprendem a nos ouvir. Nós sempre falamos com vocês. Vocês só precisam aprender a nos ouvir. Alma querida, não imagines. O meu mundo, no céu, procura-me, ao teu lado. Nós somos um sopro. Somos energia que se move rapidamente, por isso, não somos matéria. Como poderíamos passar de um mundo para outro tão rapidamente se tivéssemos um corpo? Nós somos o vento. O vento é o nosso movimento rápido. E não temos asas.
mesmo que nos imaginem assim, e não temos também sexo, porque o sexo faz parte da dimensão terrena, da matéria. Nós, em vez disso, somos energia, muita energia. Nós não nos comparamos como realmente somos, porque o vosso corpo não conseguiria suportar a nossa energia e a nossa mente não conseguiria entender tudo o que está a acontecer. Por isso, quando viemos à Terra, mostramos-nos a vós e tomamos as vossas semelhanças. Tornamo-nos como vós e falamos, através de vós para que vós nos possais ouvir. Os anjos que se ocupam dos homens estão a um nível apenas superior ao dos espíritos guia. São os anjos mais próximos da Terra e são aqueles que, no universo, vos compreendem mais do que qualquer outro anjo. Entre todas as outras hierarquias celestes, são aqueles que, dado o encargo recebido, de se ocuparem em fazer crescer as vossas almas, conhecem melhor o mundo dos homens. São anjos obrigados a compreendê-los. O trabalho deles é muito difícil porque são anjos que devem trazer as leis do céu à terra. Um trabalho nada fácil. Sobretudo hoje, num mundo tão mudado, com um homem tão mudado. As leis que existiam um dia na Terra hoje já não existem mais. E tudo é tão diferente e distante do que deveria ter sido a Terra. Esse paraíso para as almas, para o homem. Chegou o tempo de se reaproximar de nós, de retomar nas mãos a própria vida. É também você que está ouvindo as minhas palavras. Tente aprender a falar conosco. Você tem tudo a ganhar com os anjos, sabia? Tenta viver com esta visão de nós. Leve este livro sempre contigo. E quando precisares de ajuda, relê e relê as minhas palavras. E ganha força. E continua a viver com uma nova consciência de que não estás sozinho. Mas como se deve fazer para ser ajudado por nós? Eu já te perguntei isso, não foi? Já te perguntei. Não é difícil. Quando um amigo te fala, o que é que tu fazes? Escuta-o. E se ele fala baixo e se não ouves o que ele diz? Pede ao teu amigo para repetir. Se tens a sensação de que te está a comunicar algo, mas não consegues distinguir as palavras, o que fazes é: bem, presta atenção nele e coloca-te a ouvir. E talvez lhe peçamos também para falar mais alto. Bem, conosco deves fazer a mesma coisa. Basta aprender a ouvir e, acima de tudo, aprender a chamar-nos. Simples, não. Não precisam fazer coisas tão difíceis. Às vezes vocês se preocupam em fazer muitas coisas, muitos rituais. Não precisamos disso para entrar em contacto convosco. Aprendam a fazer como eu disse, sei que nem todos são capazes de ouvir e de nos reconhecer. Mas eu estou aqui para isso e quero ajudar-te e quero ensinar-te um exercício para aprender a ouvir os anjos. Deita-te confortavelmente numa sala. Fica à vontade. Um quarto com uma luz baixa, um pouco difusa. E, acima de tudo, cria um silêncio.
à sua volta. Fecha os olhos. Esvazia a mente. Não deve ficar nada. Como te pedi para fazer no início. Fora todos os pensamentos. E agora, abre as orelhas da alma e do coração e fecha aquelas que te fazem sentir tantas mentiras. E escuta, aprenda a escutar dentro de ti, com os ouvidos da tua alma e do teu coração. Nós estamos aqui, ti. E se não nos ouvirem, peçam-nos para levantar a voz. Nós faremos isso. As nossas orelhas estão abertas, sabe? E eles te ouvem. Peçam-nos, não tenham pressa. E escuta, coloca-te em escuta. Aprende a ouvir, com a tua alma e com o teu coração. O que ficará gravado dentro de ti, naquele momento, não serão as tuas palavras, mas finalmente as nossas. E se não fica nada, não é porque nós não te falamos, mas é simplesmente porque és tu que ainda não nos ouves. E só precisas de fazer mais exercício. Não te preocupes com o tempo. Se conseguires, todos podem fazê-lo. E se não sentes, é apenas devido ao facto de que precisas de dar mais consciência a ti mesmo. Deves acreditar mais em ti. Acreditar que podes não ouvir apenas a voz de um homem, mas também a nossa voz. Como acontece às vezes que não ouves a voz de quem te fala, dos homens que te falam. E então pode acontecer que também não consigas ouvir a nossa voz. Mas aprenda a acreditar que podes ouvir a voz de algo que não vês. Entre as tuas percepções não existe apenas a possibilidade de ver, falar, respirar, sentir. Acostumados a pensar que no mundo existem percepções mais profundas que o homem ainda não conhece e que devem ser exploradas gradualmente, muito lentamente, como faziam quando eram crianças. No início, não são capazes de andar sobre duas pernas. Vão de gatas sobre quatro. E vocês fazem isso também por um tempo, antes de conseguirem ficar em pé sobre duas pernas. Não é verdade? Bem, para falar conosco, tens de fazer a mesma coisa. Tens de te habituar, gradualmente, caminhar sobre as pernas, porque ainda não sabes fazer isso. Deves descobrir os sentidos que te pertencem e que tu esqueceste. Deves aprender a mover-te novamente com esses sentidos. Quando são crianças, todos os canais estão abertos. Têm muito potencial à disposição. As habilidades e os talentos estão intactos e estão dispostos a abraçar tudo. Crescendo, aprende-se a fazer muitas coisas, mas abandona-se aquilo que é mais importante do que o que se aprende. Os canais são fechados e esquecidos, e com eles os muitos sentidos a mais que vocês têm. A vossa mente, que é um elemento positivo, nesse momento torna-se negativa porque, durante o crescimento, quem está perto de vocês começa a condicioná-la, transmitindo conceitos, habituando-os a ouvir os outros e a não ouvirem a si mesmos. Assim, com o passar do tempo, aprenderam a ouvir os outros, mas esqueceram-se de ouvir a si mesmos, de se conhecerem e de conhecer.
as maravilhosas oportunidades que os canais, sepultados e abandonados, guardam para vocês. Mas agora chegou o momento de voltar a ser crianças e recuperar a vossa essência. Portanto, força, alegra-te, respira fundo. Agora é a tua vez agora, é a tua vez. Deves ajudar-te, a ti mesmo. Quando tiveres salvado a ti mesmo ou a ti mesma, terás salvado e ajudado também os outros. E eu estou aqui. E não tenhas medo. Deixa ir a mente do teu cérebro coloca a descansar por um tempo. E abre a mente do teu coração. Começa a descobrir e a ouvir com os teus sentidos. Tenta fazer o que te disse. Chama-nos com o teu coração. Chama as forças do bem que existem à tua volta para te ajudar. Escuta. Se sentirás algo ou alguém parar à tua volta, uma leve brisa, um cócegas nas bochechas, um alegre beliscão nas mãos, ou na cabeça, ou então uma grande sensação de paz, ou um calor repentino, bem, não te assustes. Então significará que conseguiste, que a porta se abriu e a viagem apenas começou. O contacto foi estabelecido. E a partir desse momento, verás aumentar as tuas percepções. Mas se isso não aconteceu, se não aconteceu nada, não te preocupes. E, acima de tudo, não te desanimes. Muito simplesmente, a chave parou na primeira volta da fechadura. E, portanto, não pare. Prova e repete e vai em frente até à última tentativa desta fechadura. E não tenhas medo porque a porta se abre para todos. Queridos amigos, obrigado. Marcarei encontro para o próximo episódio do Summer Ringing. Obrigado por nos escolher e até breve reescoltar-nos.